Opa, Wesley Dias por aqui e hoje eu quero falar sobre um assunto tão conhecido dentro do meio das startups, de inovação, de empresas que precisam desenvolver e criar novos produtos, novos negócios, que é o produto mínimo viável. Uma estratégia inicial que faça com que a tua ideia ganhe escala e que faça sentido já para os clientes desde o início. Basicamente, a ideia é construir algo que as pessoas já vão utilizar desde o início até chegar de fato naquilo que você quer. Então, só para a gente comparar o que seria um produto mínimo viável e o que não seria, aqui a gente tem uma ideia inicial de alguém querendo fazer um carro, certo? A proposta é justamente essa. Eu tenho que ajudar as pessoas a locomover do ponto A para o ponto B. Como que eu poderia fazer isso? Talvez criando uma roda e aí depois duas rodas até chegar em um carro. Essa é a ideia errada de fazer um produto mínimo viável. Se a solução é locomoção, ou seja, eu preciso facilitar a vida das pessoas para que elas possam transportar de ponto A para ponto B, eu posso começar aqui com o skate, depois eu tenho aqui uma patinete, uma bicicleta, uma moto e aí até chegar à minha solução final, que seria um carro. Então, o produto mínimo viável é o que dá para ser feito agora para que as pessoas consigam sair do ponto A para chegar no ponto B de forma que seja possível hoje, que seja possível o mais rápido possível. Então, o produto mínimo viável vai trabalhar justamente com essa facilidade. Como eu consigo entregar uma solução simples, mas que cumpra o objetivo, mesmo não sendo da forma excelente, da forma que eu quero, da forma que o cliente quer, mas de uma forma que seja viável, seja factível para aquela solução principal, que é sair do ponto A e ir para o ponto B, que é uma estratégia de locomoção aqui que a gente precisa entregar. Partindo desse princípio, é algo simples. Todo empreendedor de sucesso ele precisa desenvolver isso. Quando eu quero desenvolver um produto, um serviço, eu tenho que pensar primeiro em um produto mínimo viável. Porque é neste momento que eu vou conseguir ter o feedback do usuário, daquela pessoa que está utilizando, né? Então, assim, imagine que essa pessoa que experimentou esse produto falou, não quero assim. Aí ele já tem, entendi, já consigo melhorar aqui, opa, já consigo ir mais rápido, já consigo ir mais rápido ainda e até chegar ao ponto principal. Então, eu preciso ter esse apoio do cliente. Dentro disso, eu preciso entender que o produto mínimo viável ele não é apenas um protótipo, mas ele é um produto, ele é um serviço em que as condições são possíveis de ser vendido, mesmo que não esteja totalmente pronto, já que deve ter sido construído com o mínimo de recursos possíveis. Com base no feedback do usuário, ou seja, a pessoa que está utilizando, o empreendedor ele pode adicionar novos atributos ou funcionalidades ao produto de modo a atender aos seus desejos e necessidades. Então aqui, ó, o cliente ele tem desejos e tem necessidade. Ele começa a utilizar o produto e vai dando esse feedback, mostrando para aquela pessoa que está desenvolvendo o produto o que deve ser melhorado. E aí o empreendedor vai adicionando essas melhorias de acordo com essas necessidades e os desejos desse potencial cliente. E aí sim está a evolução de um produto mínimo viável. Então o que precisa ser feito para mostrar de fato que um PMV ali, que um MVP também chamado, funciona? Primeiro, ele precisa resolver um problema do usuário, né? O cliente precisa ter o seu problema resolvido. Essa é a primeira parte, resolver o problema do usuário. Então, se você está criando um produto que resolve um problema do usuário, que resolve um problema dos clientes, ok, ponto, vamos em frente. Depois, ele precisa mostrar o que falta para resolver um problema do usuário. Então, esse MVP, além de resolver o problema, lembra lá da primeira imagem que eu mostrei? Eu preciso sair do ponto A e ir para o ponto B. O skate vai me levar? Vai. Mas existe uma forma melhor de fazer isso? O que falta para resolver esse problema? Então, eu já tenho uma melhoria significativa. Depois, eu preciso revelar um novo uso ou uma solução diferente do que foi pensado originalmente. Então, talvez a minha ideia inicial era locomover da seguinte forma do ponto A para o ponto B. Só que o cliente, na forma de usar o produto, ele percebeu que dá para usar de forma diferente. Então, isso acontece muito com alguns produtos que foram lançados no mercado e o uso é completamente diferente. E por último, ele precisa mostrar que a solução é irrelevante para o usuário e por que o motivo. O que significa isso? Olha só que interessante aquela imagem para você entender esse ponto azul aqui. Mostrar que a solução é irrelevante para o usuário e por que o motivo. Aqui, nesse momento, a gente consegue perceber que esse não é um MVP porque o usuário não quer isso. Então, é interessante que ele consiga ter essa noção logo no início. Não é isso que o usuário quer também, certo? Eu consigo já ter uma noção justamente no primeiro produto. Quando eu chego então nessa fase, eu consigo descartar essa solução irrelevante. Então eu não faço um investimento alto, eu não tenho um desgaste físico muito alto muitas vezes, porque eu estou criando etapas pequenas para que eu vou tendo esse feedback, esse retorno de quem é o potencial cliente, de quem é o usuário daquele serviço ou produto.
Bom, eu espero que tenha feito sentido. Lá no meu site tem muito mais conteúdo como este. Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.